Podemos começar? Pode. Muito bem, bom dia a todos, bom dia a todas, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aí ao seminário Aquicultura Online. É um evento que vai trazer aí ao longo de uma programação de 3 semanas, discussões e troca de conhecimentos acerca de vários temas ligados a essa área, como qualidade da água, nutrição, fisiologia de peixes, aquaponia, macroalgas, genética, imunologia, entre outros temas e assuntos, né? Vale, e é muito importante a gente destacar aqui que essa iniciativa é um trabalho conjunto, é uma soma de esforços de professores, pesquisadores do Instituto Federal do Ceará, o nosso IFCE, através dos campi de Morada Nova, Acaraú e Aracati, com o apoio de outras unidades também, do Instituto Federal do Maranhão, com o campus Viana, e do Instituto Federal do Amazonas, com a unidade de Humaitá. Vamos dar início, então, ao nosso momento de abertura, né? Conosco, na nossa, digamos assim, mesa virtual, diante das novas circunstâncias que o momento atual exige, né? Nós temos conosco o senhor reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, professor Virgílio Augusto Salles Arari. Também participará do nosso evento virtual, daqui a pouco estará com a gente o senhor reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, que é o professor Antônio Venâncio Castelo Branco. Também nós saudamos o senhor reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão, Francisco Roberto Brandão Vieira. Também conosco vai participar do nosso evento nosso pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFCE, professor José Valdir Mendonça Menezes, o senhor coordenador do curso de bacharelado em Engenharia de Aquicultura do campus Morada Nova e presidente da comissão organizadora do seminário Aquicultura Online, Leonardo Freitas Galvão de Albuquerque, o senhor Renato Teixeira, do IFCE Morada Nova, vice-presidente da comissão organizadora deste seminário, o senhor Alexandre Aires de Freitas, chefe-geral interino da Embrapa Pesca e Aquicultura, que vai participar conosco como palestrante logo mais, o senhor Eric Arthur Bastos Rutled, chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento também da Embrapa Aquicultura, e também conosco a senhora Adna Viana Dutra, professora do IFCE Aracati, que atuará aí como mediadora das discussões. Agradecemos as presenças dos demais participantes, de todos que estão nos acompanhando aqui na plataforma e também através do YouTube, no canal Aquicultura Online. Estamos transmitindo ao vivo também no YouTube. O pessoal está participando do chat, daqui a pouquinho eles vão ter aí seus questionamentos contemplados aí na nossa transmissão. E para iniciar esse momento de abertura, nós vamos ouvir aí a saudação inicial do senhor Renato Teixeira, do IFCE Morada Nova, vice-presidente da comissão organizadora. Por favor, professor Renato. Inicialmente, né, bom dia a todos, né, todos que se inscreveram e estão participando do evento, né, cumprimentar a mesa formada aqui pelos reitores do Instituto Federal do Ceará e do Instituto Federal do Maranhão, cumprimentar o meu colega de trabalho, professor Leonardo, e eu, Douglas, né. É com muito prazer que a gente traz um evento que contou com muito esforço da nossa parte, né, de todos os organizadores, de todos os que vão atuar como mediadores, que somos professores do Instituto Federal do Ceará, e do Instituto Federal do Maranhão e do Instituto Federal do Amazonas. Então a gente se organizou, se juntou para colaborar e trazer esse evento, né, da melhor forma possível para todos os participantes. E eu gostaria também de agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa do Instituto Federal do Ceará, porque deu um apoio, né, substancial para a gente estar organizando esse evento, bem como agradecer ao Douglas por estar fazendo essa abertura e também os nossos colegas técnicos, né, de TI, que estão ajudando a gente nessa transmissão.
Eu acho que foi essa força, foi essa união que foi possível trazer e formar esse evento, e eu espero que todos aproveitem da melhor forma possível, e com bastante informação ao longo dessas 3 semanas. Obrigado ao professor Renato Teixeira, de IFCE Morada Nova, que aí trabalhou de forma muito intensa na construção da programação desse evento, uma programação bastante ampla, como vocês todos sabem, vocês todos inscritos, participantes sabem, da programação desse evento. Muito bem, eu passo agora a palavra ao senhor coordenador do curso de bacharelado em Engenharia de Aquicultura do campus Morada Nova e presidente da comissão organizadora deste seminário que ora se inicia, o professor Leonardo Freitas Galvão de Albuquerque. Bom dia, professor Leonardo. Bom dia a todos, saudando também os membros da mesa, excelentíssimos reitores, meu colega Renato Teixeira, Douglas também ajudando a gente na transmissão. Muito obrigado, Douglas. Estender aqui o agradecimento a todo o IFCE pelo esse apoio, inclusive da PRPI pela transmissão, e agradecer bastante aí o pessoal da comissão organizadora. A comissão é bem numerosa, aqui estamos representando essa comissão, eu, presidente, Renato como vice-presidente, mas apenas como uma pequena engrenagem de uma grande máquina que se esforçou muito para fazer esse evento acontecer. E de antemão gostaria de agradecer também a todos os palestrantes que foram extremamente solícitos, aceitaram o convite sem nenhuma ressalva, né? Foi uma coisa muito imediata e a gente agradece por engrandecer esse projeto que começou com uma ideiazinha de Renato lá atrás e a gente foi evoluindo com toda a comissão organizadora trabalhando em conjunto, fazendo com que a coisa realmente acontecesse. Então, só tenho a desejar um ótimo evento a todos vocês e que vocês aproveitem bastante as informações que a gente vai passar para vocês durante essas 3 semanas. Ok? Muito bem, obrigado, professor Leonardo. Não estou vendo aqui, o professor Vauli já está conosco? Já está na sala conosco? Não. O professor Vauli, nosso pró-reitor de pesquisa, ou não? Não. Eu acho que ele não conseguiu acesso ainda não, apesar de já ter enviado para ele. Muito bem, daqui a pouco ele participa conosco, ele faz a saudação dele quando ele conseguir chegar. O professor Vauli, que também participou ativamente aí da construção desse evento que estamos iniciando hoje. Então, vamos passar a fala para o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, meu estado natal, sou de São João dos Patos, professor Francisco Roberto Brandão Ferreira. Muito bem-vindo. Muito bom dia a todos, a todas. É uma honra, um prazer participar desse momento. Uma saudação ao meu colega de CONIV, professor Virgílio, o qual nós já, com muita honra, fizemos parte do Conselho do Instituto Federal do Ceará, do IFCE, ao meu conterrâneo aqui de São João dos Patos, que está fazendo essa grande parceria, e de antemão já parabenizar a essa junção dos 3 institutos, dos vários campos, em prol de uma temática que nós percebemos que é uma das soluções do nosso país, e soluções econômicas e profissionais do nosso país, através da pesca, da aquicultura, e que temas como esse, seminários como esse, debate como esse, vai fazer com que desperte na população cada vez mais o interesse por essa área. Isso que os nossos governantes possam também, assim, olhar e atentar, que nós podemos avançar por caminhos ainda não desbravados, e caminhos esses que a natureza nos deu, caminho esses que o homem pode trabalhar e melhor agregar valores. A aquicultura, o nosso campus Viana, aqui do Instituto Federal do Maranhão, colocou no seu currículo, na sua grade de oferta de cursos, logo desde o início do pensamento do campus Viana. E eu quero aqui, nesse momento, parabenizar o professor João, que também representa a nossa unidade aqui, como um professor da área, que vem trazer a temática, ao diretor-geral Fábio Lustosa, do campus Viana, e a toda a comunidade daquele campus, daquele município, daquela região. Mas, como havia iniciado a minha fala, o campus Viana traz na sua essência o curso, a área de agricultura, porque ele está encravado na Baixada Maranhense, nas regiões dos lagos, das lagoas do Maranhão. Então, onde há um desenvolvimento ainda artesanal, na grande maioria das vezes artesanal, da pesca lacustre.
mas que há um potencial tremendo naquela região. Para quem conhece a região de Itãs, que é uma região povoado da área de Matinha, que é próximo a Viana, 10 quilômetros, e o nosso campus Viana do Instituto Federal do Maranhão está entre o município de Viana e o município de Matinha, que fica entre os dois 20 quilômetros, o campus está no meio dos dois municípios, a 10 quilômetros é aqui distante de cada município, e está próximo dessa área produtiva de Itãs. Já fizemos alguns seminários. O grande mestre, professor, ex-ministro da Pesca do governo Lula, professor Gregolin, já esteve conosco por 2 ocasiões, juntamente com técnicos da Embrapa, juntamente com pessoas que são da temática, despertando no nosso pequeno e médio empresário ou no pequeno e médio produtor, criador, que possa trazer a cadeia produtiva para em grande escala no estado do Maranhão. Sabemos dos entraves, sabemos das dificuldades que tem quem mexe com a área, tem a questão ambiental, que é muito disciplinada para isso, mas às vezes dificultando algumas ações. Nós não somos daquela linha favorável a vale tudo, mas que a gente possa ter com presteza, com equilíbrio, as regras, as normas, para que a própria portaria CONAMA, todos que mexem com a questão ambiental, possa estar olhando para que a produção de um estado como o Maranhão, Virgínia, que tem um litoral de 640 quilômetros, onde o próprio Ceará pesca aqui no nosso litoral e consegue fazer um abastecimento da cadeia produtiva, o próprio estado do Pará, na outra margem, na outra fronteira das águas oceânicas, também tem essa relação. Então, o Maranhão tem uma fragilidade muito grande de não conseguir capitalizar isso para a sua produção local. Os rios caudalosos que tem o estado do Maranhão, tanto os limítrofes com o estado do Piauí, com o estado do Tocantins, com o estado do Pará, os rios de dentro do estado do Maranhão, todos eles bastante abundantes, e em especial a região dos lagos, a Baixada, onde tem a pesca lacustre como um grande potencial. Então, se nós observarmos, não tem por que a população estar passando fome. E nós temos a nossa população passando fome com esse potencial aqui. Eu não vou nem falar, o Venâncio acabou de entrar, de como é o Amazonas para isso. Então, se nós não tivermos aqui a ciência fundamentada, a ajuda pelos profissionais que dirigem, que estudam, que estão preparados para que isso possa ser debatido, nós vamos, com certeza, a partir dessas ações, dar maior condição para que essa cadeia produtiva possa acontecer, para que essa cadeia produtiva possa operacionalizar. Então, nós só podemos aqui deixar nossa mensagem de otimismo, nossa mensagem de boas-vindas, nossa mensagem de grandes debates, nossa mensagem de olhar alternativas e dizer aos nossos estudantes, aos nossos profissionais, às comunidades que estão aguardando resultados por nossas presenças nessas regiões, que possam, sim, no Ceará, no Maranhão, no Amazonas, enfim, no Brasil, que a gente faça o modelo que Rondônia já está trabalhando, que a gente aplique o modelo que Santa Catarina já está trabalhando, onde a cadeia produtiva está estruturada, onde a cadeia produtiva já mostra produção e já mostra retorno à comunidade. Então, muito obrigado pelo Maranhão fazer parte desse debate, ao Campus Viana, volto a repetir, pela sua participação, e dizer que o caminho é este, é debatendo, é encontrando melhores ações para resultados concretos estarem acontecendo. Muito obrigado. Passo a palavra novamente à gerência dos trabalhos, que a gente possa ter aqui um belo evento. Nós é que agradecemos a participação do Instituto Federal do Maranhão, professor Brandão. Nos prestigia com sua presença aí, com a participação do IFMA aqui no nosso evento, especialmente ao pessoal do Campus Viana, que é conhecida aí como a rainha da Baixada Maranhense, né, a princesa da região dos lagos, no estado do Maranhão. Obrigado à participação do IFMA no nosso evento. Muito bem, já conosco o senhor reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas, professor Antônio Venâncio Castelo Branco. Professor, muito obrigado por sua participação, sua saudação inicial.
Maranhão, o professor Virgílio Araripe, grande amigo lá do Ceará, os colegas aí que estão na organização, em especial professores do campus do Humaitá, e a gente já dá para perceber que está no campus do Humaitá, mas deve ser maranhense, deve ser cearense, gente boa aí, está na organização desse evento. É um evento de suma importância para o Amazonas, né, para o estado como um todo. Infelizmente, o estado do Amazonas tem muito ainda a crescer, tem muito a evoluir em relação à questão da piscicultura. O estado deve ter hoje em torno de 60% do seu pescado, em especial do tambaqui, vem de outros estados, né? E eu estou falando aí do estado de Rondônia, e tem crescido muito também a vinda de pescado do estado de Roraima. Hoje, o que é produzido dentro do estado do Amazonas não consegue atender, né, as demandas da população local. Estou falando isso em especial do tambaqui. Os tambaquis naturais dos nossos rios, dos nossos lagos, né, já são escassos, já estão mais distantes. E é interessante que, no ano passado, eu estive no município de Parintins, e eu fui com um colega visitar o mercado. E o peixe que estava sendo comercializado lá, o tambaqui, por incrível que pareça, ele era de Rondônia. Em Lábrea, isso também é prática comum e está adentrando no interior do Amazonas. Infelizmente, o Amazonas, ele possui algumas dificuldades, né, que encarece a criação, a produção em escala. E uma delas, eu acho que todos nós aqui do estado, a grande maioria sabe, é a questão da ração. A grande maioria são terras de várzeas, né, e tem dificuldade na composição dos elementos que compõem a ração, uma questão do milho e questão da soja, né, e outros elementos que constituem a fabricação e produção da ração. No entanto, nós sabemos que a reserva de água doce não tem outra igual, né, é o nosso estado. Mas é uma cultura que vem evoluindo, que vem crescendo. Há sinalizações de investimento governamental já neste sentido, na Secretaria de Produção Rural do Estado, e nós esperamos que num período muito curto, né, muito próximo, nós tenhamos outros números, né, e às vezes nos causa estranheza, quando você vê a produção em escala mundial, você vê lá na China, né, produtor de tambaqui. Mas hoje já é prática no nosso estado, né, a criação, a produção do pirarucu também. E, dependendo de políticas públicas, eu acredito que ninguém segura isso, vai crescer significativamente. O nosso campus Presidente Figueiredo possui um curso de engenharia de aquicultura. O IFAM tem um núcleo, né, um NUPA, um núcleo de aquicultura e pesca. Nós temos hoje em torno de 36 engenheiros de pesca congregados a este NUPA. Eu não sei aí o contato que o Rafael fez com o NUPA, né? Acredito que tem colegas aí do NUPA presentes neste evento. Mas dizer, senhores, da necessidade de ampliação de discussão de temas de excelência como este. Porque nós falamos muito no estado da questão Zona Franca. A questão Zona Franca, ela é finita. Ela tem prazo de validade, ela tem prazo, tem término. E a saída para o nosso estado são os nossos recursos naturais, né? O uso racional dos recursos naturais. E não só do tambaqui, não só do pirarucu, mas tem uma diversidade de outros peixes que são referência para o amazonense, né? Eu falo um peixe muito comum aqui, que é o jaraqui. O pessoal diz que quem vem, viu, Vigílio e Brandão, ao Amazonas e come jaraqui, não vai mais embora. Tá certo? E nós temos um professor do campus nosso aqui,
e ele desenvolveu, ele tem a tecnologia da criação do jaraqui em cativeiro, né? E diversos outros assuntos, diversas outras pesquisas, inclusive com patentes desenvolvidas, com Fishburg, com embutidos, né? Vários outros embutidos com patente em depósito, com peixes defumado, né? Enfim, há uma significativa produção também dentro do Instituto com relação a esta ação. E essa união com o Ceará, com o Maranhão, ela é de suma importância, né? Como também fortalecimento com os estados do norte. E nós precisamos, porque você vê Manaus é uma cidade, é uma cidade-estado. E aí, depois de Manaus, eu estou falando aqui de quase 3 milhões, mas depois de Manaus, a maior cidade tem 150 mil habitantes. Para você ver como é que concentra, né, a concentração populacional. E aí, em função da diversidade geográfica que nós temos, a produção maior está muito próxima a Manaus, porque quando se estende para locais mais distantes, o escoamento ele se torna mais difícil. No entanto, o Brandão falava aí do Ceará, que vai pescar no Maranhão, aqui também, nossas regiões, inclusive na região do Alto Solimões, os peruanos, né, os colombianos, todos adentram, né, isso é notório, e o pessoal do Pará também, ele tem uma ação forte, né, da questão, às vezes, do aviamento, da compra, né, não tão pouco da pesca, mas também do aviamento do pescador, né, daqueles que desenvolvem suas atividades, também isso é prática comum. E fornece, né, os equipamentos, elementos e tem a garantia da revenda do seu produto. Enfim, eu estou apenas pincelando, né, alguns pontos aí, mas eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar a equipe que está à frente deste evento significativo em tempos de pandemia, né, em tempo de coronavírus. Os colegas aí do Ceará, do Maranhão, sabem da dificuldade que vem enfrentando o nosso Estado, né? Inclusive, vários servidores do Instituto, nós chegamos a ter óbitos no âmbito do Instituto Federal do Amazonas, servidores nossos, que perdemos para o Covid-19. Senhores, sucesso, pedir que Deus abençoe este evento. Eu estou com outro compromisso em paralelo, mas ao longo do desenvolvimento dessas atividades, eu vou pedir permissão aos senhores para, vez ou outra, estar presente com vocês, né, e ampliar convites aí a alguns colegas que possam, pró-reitores, que possam apoiar, estar presente também nesse evento. Virgílio, Brandão, é uma imensa felicidade estar com vocês, mesmo distante, né, mas muito em breve, com toda certeza, nós estaremos juntos e debatendo os problemas, as dificuldades no âmbito geral dos institutos federais, mas, acima de tudo, fortalecendo as experiências exitosas, né, que nós temos muitas experiências exitosas. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Venâncio. Nós é que agradecemos a participação do Instituto Federal do Amazonas, participação do professor Antônio Venâncio, reitor do IFAM, e especialmente a participação do pessoal do campus Humaitá, né, lá às margens do Rio Madeira, ali no sul do estado do Amazonas, outra unidade com grande vocação para a agricultura, com grande vocação para o desenvolvimento sustentável e qualificado dessa área de pesca. Verdade, muito bem, nós ouviremos agora, exatamente, nós ouviremos agora a saudação do nosso reitor, do senhor reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, professor Virgílio Augusto Salles Araripe. Bom dia, professor. Bom dia, Douglas. Douglas, está ouvindo bem o áudio, está bem? Sim, estou lhe ouvindo com clareza, professor. Continue. Muito bem. Então, bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu quero aqui saudar os meus dois amigos do CONIF, né, o reitor
do Instituto Federal do Maranhão, o Brandão. O Brandão, nós temos já uma trajetória, Brandão, bem longa, né? Desde lá do Forplan, Fórum de Planejamento, né? Que a gente, nesse fórum, discute, né? Exatamente a base orçamentária da rede federal, né? Então, isso aí já, o Brandão, temos uma caminhada longa. E, muito obrigado, Brandão, você está aí. Eu sei que o seu tempo também é bem solicitado, né? E você está aqui conosco, tá? Também saudar aqui o amigo Venâncio, tá? Venâncio tem uma característica, sabendo perfeitamente, de propulsão, né, aí do estado do Amazonas, né, de fazer com que a rede federal e as distâncias entre unidades, né, do Instituto Federal do Amazonas, né, a gente possa cada vez mais fazer com que a rede federal, os institutos federais, a gente possa se estabelecer bem, principalmente na região norte. Sabemos de todo esse trabalho, né, que o Venâncio ele está à frente para que os campi, né, do Instituto Federal do Amazonas também possam efetivamente levar educação profissional de qualidade para todos os amazonenses. Bom, eu quero também saudar os organizadores, né, do primeiro seminário remoto de aquicultura. É um momento novo, né? Sabendo que esse momento ele irá continuar por muito tempo da forma remota, né, virtual, e estamos aprendendo, né? Quando se inicia um seminário como esse, nós temos que ninguém aí é uma Rede Globo ainda, né, que tem tudo ali, já tudo pronto, tudo e tal, mas a gente começa a se organizar, testando o som e tudo, se ajustando, e a gente consegue fazer com que eventos grandiosos, né, possam se estabelecer, né, juntando nesse momento, aqui está o exemplo, juntando exatamente 3 institutos, né, o Instituto Federal do Ceará, o Instituto Federal do Maranhão e o Instituto Federal do Amazonas. Talvez, se nós estivéssemos fazendo esse seminário de forma total presencial, talvez nós não tivéssemos uma sala tão repleta, né, e ela tão distribuída exatamente nas 2 regiões, né, Norte e Nordeste. Tá? Então, isso é um fato que veio também, né, por conta aí da pandemia, mas sabemos de que nós estamos conseguindo colocar por meio aí de forma remota, né, fazer reuniões, seminários, tudo com excelentes profissionais, né. Mas eu quero parabenizar a equipe organizadora. Nós sabemos perfeitamente que para chegar a esse nível, chegar a esse momento, né, com os palestrantes, a organização do evento, a tecnologia e tudo, né, as agendas, não é nada fácil. E aqui eu quero parabenizar a equipe organizadora, né, que efetivamente, com apoio aí da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, com o pró-reitor, professor Valdir, né, conseguiu reunir, a partir de hoje, né, dia 9 até o dia 25, né, um seleto grupo de pesquisadores, professores, profissionais, extensionistas, né, dos nossos institutos federais, até de fora do país, né, participando aí exatamente das palestras, dos debates, né, enriquecendo, né, essa temática tão importante, que é uma temática, como bem colocou o professor Venâncio, né, e também o professor Brandão, precisa ainda avançar muito, né, principalmente no Norte e Nordeste. Né, isso que, por isso, a nossa presença enquanto Instituto Federal, né, esses campi, aqui eu quero citar os campi do Instituto Federal do Ceará, no caso, nós temos 2 campi que estão participando na organização, o campus Aracati e o campus Iacaraú, né, e também nós temos um pouquinho entrando mais para dentro do estado, o campus Morada Nova, né, que é a sede exatamente aí da organização do evento. Então, quero saudar todos os professores, pesquisadores, extensionistas, estudantes, enfim, que estão participando desse momento, que fazem parte aqui do Instituto Federal do Ceará. Quero saudar também os pesquisadores, professores, a comunidade do Campus Viana, né? Gostei aí do título, Rainha dos Lagos. Brandão, você tinha que ter dito isso mais tempo para a gente, viu, Brandão? Para que a gente
pudesse aí um dia levar o CONIF a visitar exatamente o campus Viana, né, que é a Rainha dos Lagos, tá certo? Então, isso ficará, você tá com essa dívida conosco, viu? E também o campus, o Maitá, né, e aí também a margem do Rio Madeira, né, que também é outra região belíssima, riquíssima, né, que com a presença do campus Humaitá, com certeza a gente consegue fazer uma inclusão, consegue fazer uma melhor distribuição, né, principalmente por meio da tecnologia, uma distribuição de renda, fazer uma participação do desenvolvimento econômico e social. Aqui eu queria também, né, o nosso Douglas, Douglas, eu pensava que você era do Piauí, mas agora você confessou, você é de São João dos Patos. Tem alguma coisa que eu posso dizer, viu, de especial em você, viu? Agora eu descobri, São João dos Patos, certo? Mas quero dizer que essa união, nessa integração dos institutos federais, do Ceará, do Amazonas e do Maranhão, ela faz com que a gente, primeiro, possa fortalecer o nosso potencial enquanto rede, né, dos nossos pesquisadores. Nós temos aqui no Ceará, no Maranhão, também no Amazonas e em outros estados também, como o Pará, né, o Piauí também, excelentes profissionais, no Nordeste, de uma forma geral, aqui no nosso lado leste, né, aqui também o Rio Grande do Norte, a Paraíba, enfim, nós temos aí um elenco, né, de profissionais de excelente nível, tá? E que nós temos efetivamente de fazer com que esses eventos possam acontecer com a maior, enfim, com a maior rotina, né, para que os nossos professores, os nossos estudantes possam entre si trocar ideias e tal, e tudo, né, e fazer com que essas regiões onde estão os nossos campi, a gente possa levar, né, soluções de mudança tecnológica, né, mudança social e mudança econômica, né. Temos um potencial grande nessa região, tanto no Nordeste como no Norte, e nós precisamos avançar muito, né, avançar muito. E é nesse modelo, no modelo de união, no modelo de parceria, que nós podemos aí, primeiro, nos fortalecer, né, para que a gente possa ter cada campus, cada região e tudo, nessa integração do que vem acontecendo aí de melhor em toda a região, né, em todo o país. E fazer com que a gente possa avançar também, né, em falar de aquicultura, principalmente onde nós temos os nossos campi, praticamente nós fazemos uma mudança também cultural, né, onde muitas vezes aquelas atividades que são desenvolvidas, né, de forma histórica, empírica, né, que passe a ser desenvolvida de forma também científica, né, de forma que a gente possa ter escala, que a gente possa ter inclusão social, que a gente possa ter desenvolvimento, né, enfim, que a gente possa ter melhoria das pessoas, né, que o alimento possa, com todo o respeito à natureza, possa chegar à mesa de muitas pessoas, né, principalmente pessoas de baixa renda, né. Então, nós sabemos perfeitamente do que um seminário como esse pode trazer de resultado, né, apresentar como resultado, e temos essa expectativa positiva, né, que ao longo desses dias, né, até o dia 25, a gente possa ter aqui boas ideias, que a gente possa ter aqui bons compartilhamentos, né, que a gente possa fortalecer essa cadeia, né, essa cadeia produtiva em cada local onde tem um campus, e que o Instituto Federal do Ceará, do Maranhão e do Amazonas, a gente possa sair mais enriquecido, exatamente da contribuição de todos os palestrantes, de todos os profissionais que vão interagir ao longo desses dias. Então, aqui ficam os meus votos, os votos de sucesso. Eu posso dizer que quando eu estou destinando os votos de sucesso, mas já tendo confiança absoluta que será um evento de sucesso. Então, meu muito obrigado a todos, tá? E que possam ter aí uma bela semana de atividades e que os institutos federais possam avançar
ainda mais nesse marco, tá certo? No marco da área da aquicultura. Um grande abraço e um bom evento a todos. Muito obrigado. Muito bem, agradecemos aí a participação do nosso reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, professor Virgílio. Professor Virgílio, você pensava que eu era piauiense? Eu sou quase piauiense, porque eu morei 11 anos no estado do Piauí, mas, na realidade, eu sou maranhense, lá da cidade de São João dos Patos, que faz limite com o estado do Piauí, que tem, inclusive, um campus do Instituto Federal do Maranhão, lá em São João dos Patos, mas, enfim, de nascimento eu sou maranhense, eu tenho essa divisão de raízes aí, Piauí, Maranhão e agora Ceará. Estou completando 4 anos de Ceará, já amo demais essa terra aqui e é considerado o meu lar hoje no estado do Ceará. Fazer um agradecimento aqui especial ao pessoal do Departamento de Comunicação do Instituto Federal do Ceará, através dos técnicos em audiovisual na transmissão, estão aí proporcionando esse momento virtual, esse encontro virtual que nós estamos iniciando hoje, que é o nosso seminário Aquicultura Online. Agradecer também o pessoal que está participando no YouTube, tem gente de outros institutos federais participando aqui também, como é o caso do IF Goiano, tem gente do IF Goiano acompanhando a gente, pessoal de outros campi do Instituto Federal do Maranhão, campus do Centro Histórico, por exemplo, São Raimundo das Mangabeiras, no estado do Maranhão. Muito obrigado pela audiência, pessoal, por estar prestigiando o nosso seminário de aquicultura online, pessoal da UFMA também, tem gente da UEMA acompanhando o nosso seminário. Muito obrigado a todos. Muito bem, estamos chegando aí ao finalzinho desse momento de abertura do nosso seminário Aquicultura Online. Eu passo, então, a condução dos trabalhos, passo a palavra à professora Adna Viana Dutra, professora do Instituto Federal do Ceará, campus Aracati, que está atuando aí como mediadora das discussões. Tem o professor Vauli. Professor Vauli está conosco. Eu já ia passar a palavra para a professora Adna. Professor Vauli, faça a sua saudação, quebrar aqui o protocolo rapidinho. Você está nos ouvindo, professor? Olá, todos conseguem me ouvir também? Professor Vauli, estamos lhe ouvindo. Nosso pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação chegou agora conosco, quase esquecendo de você. Perdão, professor, mas faça aí sua saudação inicial. Eu tenho que pedir perdão ao meu chefe, professor Virgílio. Entrei um pouco atrasado, professor, mas é para lhe dar uma boa notícia. Nós fechamos aí um DINTER na área de Ciências do Mar com a UFC para capacitar os nossos professores na área de aquicultura e tecnologias para a aquicultura. Então, é um atraso providencial para lhe dar esse retorno, viu, professor Virgílio, dessa parceria Parabéns. Que foi fechada aí para o DINTER. Primeiro, saudar a todos os colegas, o professor Virgílio, os colegas reitores, os colegas professores, e dizer, professor, que isso aqui também é um piloto para um evento maior que a Pró-Reitoria está desenhando com este mesmo time de técnicos do IFCE, prata da casa, construindo isso de forma coletiva, os técnicos em audiovisual, todos os profissionais, e principalmente agradecer ao Renato, ao Leonardo, aos demais professores, ao Rubens do Acaraú, por ter comprado a ideia de fazer esse piloto e de integrar os outros institutos federais, o que demonstra, professor, a força dessa rede de integração, de fazer a união em um bem comum, que é a ciência, que é a oportunidade, como bem falou o senhor, de avançar em tecnologias sociais e tecnologias diversas do ponto de vista da indústria, mas que tenha foco principalmente na convivência com o meio ambiente e com a responsabilidade que o Instituto tem. Então, agradecer a todos, parabenizar o Renato, a Adna, mais uma vez, o Rubens, o Leonardo, e a integração não só dos campi do IFCE com os campi dos demais institutos federais. Muito obrigado, viu, professor? Muito bem, agradecemos aí a participação do nosso pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFCE, professor Vauli Menezes, agradecendo mais uma vez a participação de todos que estão nos acompanhando na plataforma e também no
canal do evento no YouTube. Agora sim, passando então a palavra à professora Adna Dutra, professora do IFC Aracati, que vai atuar aí como mediadora nessas discussões que estão se iniciando na manhã de hoje e vão se estender aí pelos próximos dias de programação do evento. Professora, com você. Bom dia a todos. Com imensa satisfação de estar aqui nessa manhã com vocês, né, falando um pouco sobre projetos, inovações na área de agricultura. Eu sou engenheira agrônoma, estou nesse curso na área de gestão ambiental e muito feliz por estar com vocês aqui. Agradeço a presença, né, dos senhores reitores do Maranhão, do Amazonas e do Ceará, professor Roberto Brandão, Venâncio Castelo Branco e o professor Virgílio Araripe e o nosso colega Wauli. Também o nosso colega da comissão, que foi com muita satisfação que realmente nos empenhamos nesse evento. Dando continuidade à nossa programação, né, nesse momento vamos iniciar com a palestra sobre o panorama da aquicultura no Brasil, tendo como palestrante o Alexandre Aires de Freitas. Ele possui graduação em engenharia agronômica e mestrado em agronomia na área de irrigação e drenagem, ambos pela Universidade Federal do Ceará. Possui experiência em consultoria e elaboração de projetos nas áreas de gestão pública e agronomia. Prestou serviço ao SEBRAE e à Fundação Banco do Brasil. Foi professor dos cursos de graduação em tecnologia da irrigação e especialização em irrigação do Instituto Centec, onde nós nos conhecemos, fomos colegas de trabalho nesse momento, e também trabalhou nos cursos sequencial em tecnologia de frutos tropicais da Universidade Estadual do Ceará. Ele ingressou na Embrapa em 2010 e atualmente é chefe-geral da Embrapa Pesca e Aquicultura. Então, com vocês, né, conosco, o Alexandre Aires de Freitas. Bom dia, Adna. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom dia aos reitores. Para mim é sempre uma honra participar de qualquer evento do Instituto Federal e tendo, nesse momento, a participação do Instituto Federal do Ceará, me sinto, além de honrado, duplamente emocionado, assim, porque eu sou egresso da Escola Técnica Federal do Ceará. Então, para mim é sempre uma satisfação, é como se eu estivesse revivendo aí bons momentos da minha formação. Eu não tenho assim a pretensão de aprofundar muito, o tempo também não nos permite, mas a ideia é apenas apresentar alguns elementos que a gente possa discutir essa aquicultura, né? Mas antes eu queria só parabenizar, assim, eu fiquei muito encantado quando eu recebi o convite, quando vi que envolvia cinco institutos, 5 campi, né? 3 estados. Assim, eu acho que vocês estão dando um exemplo fabuloso nesses novos, né? Nós não estamos em época de mudança, nós estamos numa mudança de época. E, infelizmente, o Covid veio nos antecipar a necessidade de estarmos conectados com o que o futuro já estava nos propiciando e a gente estava um pouco, digamos assim, desatentos, né? Essa necessidade de nos proteger desse risco de contaminação nos fez olhar as possibilidades que nós, enquanto técnicos, já tínhamos criado, né? Você veja a participação diversa que nós temos, 3 estados distintos, conectando ciência, saber, experiência e se conectando a outras, né? E nesse aspecto, eu agradeço aí a toda a deferência à Embrapa. Nós temos uma parceria já com o camp do Acaraú, na pessoa do professor Rubens, né? Estamos lá montando
uma unidade piloto de produção de camarão em berçário, utilizando bioflocos, né? E é o começo de uma caminhada. Temos já tido contato com o Instituto Federal em outros momentos aí do Ceará, e esperamos que a gente vá aos poucos estreitando essa parceria, né? O Eric, que é o nosso chefe de P&D, ele vai falar depois de mim, vai poder dar a vocês também uma dimensão do que é que a Embrapa tá fazendo em termos de pesquisa e desenvolvimento em aquicultura. E eu acho que, e é o que eu sempre digo aqui no Instituto Federal do Tocantins, quando me convidam para algum evento, Instituto Federal e Embrapa tem uma proximidade que explora um pouco, sabe? Acho que o Instituto Federal e a Embrapa tinham que andar mais juntos. E eu acho que a gente pode fazer muito isso na aquicultura. Nós não temos a capilaridade que vocês têm, é fabulosa. Imagine aí, vocês estão juntando 3 realidades distintas, né? O Maitá, no Amazonas, próximo do principal estado produtor de espécies nativas, que é Rondônia. Maranhão, que digamos assim, é o estado que mais desponta em termos de produção de piscicultura no Nordeste, e o Ceará, que tem um grande desafio, que é recuperar a sua piscicultura. São 3 realidades muito distintas e que são todas elas muito desafiadoras. Bom, deixa eu passar aqui para a minha apresentação. A Adna me controle aí no tempo. Eu quero ser bem breve, pessoal. A ideia, na realidade, Opa, eu não estou... Não sei por que, Adna, eu não estou conseguindo acessar aqui a tela da apresentação. Vou tentar aqui, Alexandre. Só um momento, deixa eu tentar novamente, eu estou reabrindo aqui. Tá bom. Gostaria de informar que os reitores fiquem à vontade, né? Se quiserem ficar apenas com os áudios, tá bom? Ele não está me permitindo acessar o meu arquivo. Se você puder colocar, fica um pouco ruim, porque eu vou estar sempre lhe acionando para passar as telas, mas... Tudo bem, tranquilo. Agora eu acho que eu consegui. Ou é você que está fazendo essa... Eu fiquei como apresentadora agora. Tá legal. O objetivo, já vou falando enquanto a Adriana coloca a minha apresentação, o objetivo é apenas dar um panorama. É bom que hoje, eu já vou apresentar alguma coisa, vocês quem está aí na aquicultura deve ter acompanhado ontem a apresentação dos dados consolidados da FAO. Então nós já temos esses dados. Vou mostrar alguma coisa daqui, porque já está um pouco, já vinha sendo consolidado, né, da manutenção, da estabilização da pesca e do aumento considerável da participação da aquicultura no fornecimento de pescado no mundo. Falar um pouquinho sobre a aquicultura brasileira e, mais no intuito de instigá-los, trazer alguns pontos que eu acho que são importantes para quem está, dos estudantes, para os professores,
ter em mente de alguns pontos que nós precisamos estar atentos em relação a tendências e perspectivas. Pode passar. Para mim está carregando, é isso mesmo? Está um pouco lento, né? Será a minha conexão? Para mim apareceu uma tela de arquivos. Vou acessar novamente, Alexandre. Vamos ver se vai carregar. Você quer tentar, Alexandre, com a sua apresentação? Coloco você como apresentador. Pode ser. Não sei se você consegue ver. Tá vendo a apresentação? Não, né? Não, tá aparecendo uma tela de... Opa, agora voltou. Tá vendo a apresentação? Eu não. Você consegue ver? Sim. Tá. É que, na realidade, você acabou abrindo para o meu próprio arquivo de dados aqui. Bom, você me disse se tiver tudo ok, eu vou aqui para a apresentação. Bom, então a ideia é essa. O que é que nós temos hoje no mundo? Então, uma situação que vem se consolidando aí nas últimas décadas é praticamente a estabilização da pesca, né, do fornecimento de pescado proveniente de captura, com aumento de 1990 a 2018 de apenas 14% no aumento do pescado proveniente da pesca. Isso é explicável, né? Na década de 90, nós tínhamos 90% das unidades populacionais de pescado sendo exploradas em níveis biologicamente sustentáveis, e mais recentemente isso daí caiu para 65%, ou seja, nós estamos, de certa forma, exaurindo o recurso pesqueiro a um nível que ele não consegue se recompor. E essa explicação também é simples, porque o consumo de pescado tem crescido nas últimas décadas, né? Nessas últimas 3 décadas, nós tivemos um aumento de mais de 122% de consumo de pescado. Então, assim, as pessoas querem comer mais pescado e só a pesca não dá vencimento a essa demanda. Então, isso provocou um crescimento na demanda e na própria oferta de pescado proveniente da aquicultura. A aquicultura teve um salto de 527%, já equiparado ao fornecimento da pesca. Então, a tendência é que, de fato, o pescado, ele cada vez mais, o pescado de consumo, esse ponto que eu acho que é importante da gente ter em mente, é que hoje o pescado para consumo humano, ele já é predominantemente de aquicultura, tá? É o que esse dado nos mostra. 52% do pescado consumido no mundo vem da aquicultura, 48% vem da pesca. A tendência na próxima década é que essa participação da aquicultura aumente, chegue próximo de 60%. Então, nós temos que ter uma atenção para a questão da aquicultura, sem perder a atenção também para a pesca, porque não adianta simplesmente continuarmos num ritmo de pesca
que diminua o estoque e coloque em risco a sustentabilidade da pesca no mundo. Bom, e com relação ao Brasil? Bom, a aquicultura brasileira, ela vem se consolidando, mas ela vem entre altos e baixos. Esses dados que eu estou mostrando para vocês, os anteriores do relatório da FAO, e esse daqui nós temos essa plataforma, eu deixei o endereço, caso vocês queiram consultar. Nós temos um Centro de Inteligência e Mercado em Aquicultura, o CIAC, acesso livre, vocês podem montar os painéis, tem lá os painéis à disposição, vocês podem ter acesso a esses dados facilmente. Aqui nós vemos que a região sul e sudeste tem tido um crescimento mais contínuo. Por que isso? Melhoria da questão legal, facilitação de licenciamento, fomento, instalação de processo, de grandes plantas de processamento. Nós deslocamos a produção, especialmente de tilápia, da região Nordeste para Sul e Sudeste, especialmente o Paraná e São Paulo tem se destacado nesse aspecto. Não está distante aí dos colegas do Ceará nessa situação. O Ceará caiu na última década, ele foi um dos grandes expoentes na produção de tilápia no Brasil, e hoje praticamente a produção se esvaiu, né, por conta da questão climática, da questão hídrica. E por isso que, por isso que nós vemos que na região norte e na região nordeste não há uma sequência de crescimento, e aí na região norte também a questão da exploração dos peixes nativos, nós ainda não temos um pacote tecnológico suficiente para dar competitividade ao tambaqui e dar segurança nesse crescimento produtivo. É isso que nós temos trabalhado. O professor, acho que o professor Venâncio citou o jaraqui, né? Toda vida que a gente discute aquicultura, surgem diversas espécies, né? Na realidade, a tendência nos grandes países exportadores é de você focar em uma, duas espécies e fazer daí sua especialidade. A ideia é que, e é isso que a gente tem trabalhado aqui na Embrapa, o Eric vai mostrar um pouco disso, tornar o tambaqui a espécie nativa brasileira com um pacote tecnológico suficiente para que de fato nós tenhamos uma produção competitiva e sustentável. E região Nordeste, a questão da restrição hídrica impede um crescimento mais sólido, e o Centro-Oeste tem também tem crescido, mas nos últimos anos, na realidade, houve um pequeno decréscimo, aí muito por uma questão ambiental, as dificuldades de legalização e a própria produção ainda informal. Um aspecto importante da nossa aquicultura, da aquicultura brasileira, é que eu citei os peixes nativos, né, especialmente o tambaqui, que é o peixe nativo mais produzido, mas nossa produção, basicamente, grandemente, é originária dos exóticos. Aí nós temos o camarão, que é o vanamei, aí quem está aí no Aracati, no Acaraú, está em dois polos importantes de produção de camarão. A produção de camarão, basicamente concentrada no Nordeste, 99% da produção brasileira está no Nordeste, tendo aí uma liderança do Rio Grande do Norte e em segundo lugar, o estado do Ceará. Mas é mais para que vocês vejam como também essa estratégia de capturar a tecnologia já desenvolvida foi importante para o Brasil há 5 décadas atrás, quando iniciou-se intensificou-se a introdução da tilápia no Brasil, e logo depois, mais à frente, algumas décadas depois, a introdução do camarão, do vanamei. Isso nos permite, isso foi feito na agropecuária brasileira, né? Hoje nós somos um grande produtor de soja, nós somos um grande produtor de frango, de suínos,
essa captura de tecnologia, essa adaptação tecnológica para as condições tropicais foi uma estratégia acertada no Brasil da década de 70 e 80, que era um país importador de alimentos, e isso nos tornou exportador de alimentos. No entanto, e aí essa é a nossa missão, é também olhar para os nativos, para os produtos nativos brasileiros, que possam despontar também, que possam ser competitivos e possam ter um diferencial de mercado para o mundo. E aqui eu queria rapidamente falar um pouco da tilápia, né? Esses são os principais polos, aí a gente vê o declínio, especialmente aí no Ceará. Eu queria chamar a atenção, porque eu acho que esse é o grande desafio dos colegas que estão no Instituto Federal aí no Ceará, né? Você sai de uma produção relevante, né? Você pega o polo do Castanhão, eu estou pegando aqui 2013, 2014, 2015, aí com uma produção considerável entre os principais produtores do país, e aí vou declinando, chegando aí a próximo de 4 mil toneladas. Então, isso se repete também no Oroz, que era outro polo importante, os dois na calha do Jaguaribe, e nós vemos um crescimento justamente naquele eixo Paraná, São Paulo, fronteira com o Mato Grosso do Sul. O crescimento da produção e a relevância que os polos paranaenses passam a ter na produção de tilápia, tornando o país um dos maiores produtores de tilápia, do quarto maior produtor de tilápia do mundo. Imaginem só, e aí é outro ponto que tem que estar em mente, né? Se há uma recomposição do armazenamento dos reservatórios do Ceará, do Rio Grande do Norte, Pernambuco, essa retomada da produção da tilápia, se ela vier junto com essa condição, ela dará um salto aí na produção de tilápia no Brasil. E aqui, mais para que nós tenhamos esse mapa, né, os 10 principais produtores de peixes do país, e aí eu chamo a atenção aí para os colegas de Viana, né, não só os de Viana, mas aqueles que estão nos acompanhando do Maranhão. O Maranhão vem despontando nos últimos anos como um grande produtor de pescado, de redondos especialmente, mas também tilápia. Um fator preponderante, tanto para o crescimento de produção do Maranhão como do Piauí, foi a migração de parte dessa produção do Ceará e em alguns casos do Rio Grande do Norte para as barragens do Maranhão e do Piauí, e também do Pernambuco. Então, esse é um cenário que nos mostra também um fato preocupante, né? Se a gente for traçar assim de uma forma muito expedita, né? Essa região que não desponta entre os 10 maiores produtores de peixe é justamente onde está o semiárido, né? E a grande estratégia do DENOX, da Codevasf, ao longo dos anos, foi justamente dotar o semiárido de barragens para promover não só o abastecimento humano, mas também utilizar esses espelhos d'água como opção para pesca e para aquicultura, né? E aí nós temos que ter em mente que a retomada disso, especialmente com a transposição do São Francisco, a retomada desses estoques pode gerar aí, novamente essas oportunidades para a nossa piscicultura. Aqui os principais produtores de tilápia, eu já falei, né? Esse deslocamento, especialmente da liderança do Ceará e também do crescimento da produção em Minas, São Paulo, Paraná, que é um aspecto importante. E aqui os principais produtores de espécies nativas, despontando aí eu ressalto mais uma vez o Maranhão, mas nós não podemos deixar de ter atenção à Rondônia, que é o principal produtor de tambaqui do país. E aí também, só um destaque, né? Veja que o tambaqui tem uma grande produção em Rondônia, mas também no Mato Grosso. E esse talvez seja um desafio importante aí para os colegas que estão nos acompanhando do Amazonas e do Pará, né? Nós temos
dois estados que, embora Mato Grosso e Maranhão estejam na Amazônia, a fração deles está no bioma, e estão aí também na Amazônia Legal, mas não são estados típicos do bioma amazônico, digamos assim, sem nenhuma precisão nesse conceito que eu estou trazendo, mas é mais para vocês verem, não estão na região norte, digamos assim. Então, Mato Grosso, no centro-oeste, Maranhão, no nordeste, despontam como produtores de um peixe da bacia amazônica. Essa é uma diversidade interessante da produção brasileira, né? E aí também eu já chamo a atenção para a questão da exportação, já citei o Brasil como quarto produtor de tilápia, os principais exportadores, e aí a estrutura montada de processamento, tanto no Mato Grosso do Sul quanto no Paraná, tem possibilitado despontarem como exportadores, muito embora essa exportação seja muito pequena, não representa aí em torno de pouco mais de 1% da nossa produção total de tilápia, ainda é muito pouco, e o cenário que se avizinha mostra que o Brasil pode participar fortemente desse comércio, dado o crescimento que as exportações tiveram nos últimos anos, especialmente de tilápia, especialmente nos últimos 2 anos, sinalizando que o produto brasileiro tem aceitação no mercado internacional. Bom, eu passo rapidamente para o camarão, mas para mostrar, né, a produção do camarão está concentrada no Nordeste, está justamente na zona de atuação de vocês, né, dos colegas do Maranhão, e especialmente do Ceará, mas eu chamo a atenção para esse fenômeno que ocorre aqui no Ceará, que é a migração de parte dessa produção das áreas estuarinas para o ambiente continental. Então, isso daqui já nos sinaliza a necessidade de pesquisa, de tecnologia, de adaptação tecnológica para tornarmos esse cultivo sustentável, competitivo e que possa fazer frente ao mercado. E aqui chamo a atenção de vocês rapidamente só para o tamanho, para a diversidade dos nossos, um aspecto importante dos nossos produtores, né? 25% dos estabelecimentos identificados pelo Censo Agropecuário no Brasil, 25% dos estabelecimentos com aquicultura no Brasil são de agricultores familiares. No entanto, 88% desses estabelecimentos, eles são voltados para 90% dessa área é de pequenas propriedades, ou seja, propriedades com menos de 100 hectares. E 92% das aquiculturas identificadas como agricultura familiar tocam piscicultura, ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é que a piscicultura brasileira ela é feita grandemente em pequenas propriedades. 90% das propriedades têm menos de 100 hectares. Então, nós vamos trabalhar com pequenos produtores ou agricultores familiares. Vocês que estão sendo formados pelos institutos federais aí nos diversos estados têm que estar preparados para lidar com esse público. Essa é uma característica da nossa piscicultura. E aí apenas um detalhe, 9% desses estabelecimentos cultivam camarão. Outro aspecto importante, 50% dos estabelecimentos com piscicultura produzem tilápia e 73% produzem redondos. Redondos daquela diversidade que nós temos, que envolve aí tambaqui, pacu e os híbridos, né? Tambaqui, pacu, pirapitinga e seus híbridos. Aqui é um trabalho que nós estamos iniciando aqui na Embrapa, que chama Sítio Aquicultura, em breve vai estar disponível para todos. Eu trago já alguns mapas importantes. Primeiro, das áreas aquícolas, é uma estratégia que vai ganhar um impulso agora com a aprovação da medida provisória de facilitação das licitações e também do licenciamento aquícola, que é uma das maiores dificuldades. Eu chamo a atenção apenas para que a gente veja onde a aquicultura ela
ela já tem um esforço de legalização, que esse é um dos grandes entraves citados em todas as pesquisas que nós fazemos, né? E também para nós irmos percebendo os principais polos que ou estão em formação ou já estão se consolidando, especialmente onde está a licença ativa, que nós mostramos que há uma consolidação de uma piscicultura mais profissional, né? E essas em trâmite é que a gente pode perceber, e aí eu chamo a atenção novamente para o Maranhão, a gente pode perceber o crescimento da aquicultura. E aí, essa aquicultura ela precisa dos seus insumos. Essa é a distribuição de laboratórios de forma jovens, e aí eu peço que vocês façam um paralelo. Aqui também nós conseguimos ver a produção de alevinos. Existem algumas coisas que estão escapando aí, tem produção, talvez não registrada, e aí é um aspecto que precisa ser, isso é uma análise assim meio rápida, né? Mas é importante ter em mente, mas que pode ser um trabalho que ainda nós tenhamos que fazer no tocante a políticas públicas da consolidação e da regularização desses empreendimentos. Isso é importante porque a origem do material genético é fundamental para a qualidade dos cultivos. Aqui, distribuição de fábricas de ração, né, de peixe, camarão, daquelas que estão registradas. Aqui também, para que a gente veja a produção de peixes por município e as unidades de beneficiamento de pescado. Se a gente for traçando um paralelo nessas áreas mais escuras, que são justamente onde nós temos a maior concentração de produção, com o beneficiamento de pescado, nós vamos poder ver que ainda falta uma estruturação de cluster para a piscicultura brasileira, né? É lógico que esses que estão margeando aqui, estão no litoral, é mais para beneficiamento de pescado marinho, mas se a gente entra no continente, que é onde a piscicultura tem se desenvolvido no Brasil, veja que em alguns casos, como Rondônia, você vai formando o cluster, mas Roraima aqui, que tem uma produção considerável, essa estrutura ainda não está consolidada. Da mesma forma, aí, proximidade com o Maranhão e a consolidação de polos aqui no Pará. Mais adiante, um aspecto que é importante para todos nós: como nós vamos fazer uma aquicultura competitiva, sem ciência, sem profissional formado, e aí é uma preocupação, né? E aí o Instituto Federal tem uma função muito importante por estar instalando estruturas vinculadas ao potencial dessas regiões. A gente vê aqui esses amarelinhos, eu acho que talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade de ver, mas a apresentação vai ficar disponível. São os cursos técnicos, esses vermelhos, cursos superiores, mas aí nós vemos a pouca disponibilidade de cursos de especialização, mestrado e doutorado. Nós precisamos especializar e precisamos dotar de ciência a nossa aquicultura, né? Bom, fechando já, concluindo aí a minha apresentação, alguns pontos que eu acho que tem que estar no nosso radar. Primeiro, a questão das mudanças climáticas, né? O próprio Ceará, eu citei, o Rio Grande do Norte, os nossos estados aí no semiárido, mas também outros estados têm sofrido, ora com escassez de chuva, ora com excesso de chuva, aumentos de temperatura. Nós temos percebido, isso aí o relato sempre existe, de que o clima está mais quente, está mais seco, e em alguns casos está mais úmido. Nós precisamos preparar os nossos cultivos para isso. Então, assim, e aí a gente precisa fazer nós precisamos nos instigar, né? Será que as instituições de pesquisa, logos de fomento, mas aquelas que atuam na aquicultura nessas regiões onde tiveram perda de produção, elas fizeram análise de futuro adequada para prever a escassez hídrica a ponto de perder uma atividade produtiva tão importante? E que tecnologia nós podemos oferecer para essas mudanças que se avizinham? A mudança climática, pessoal, sem entrar muito nessa discussão, tem uma discussão quase teológica em torno disso daí, mas eu não quero entrar nela em si. A mudança climática, ela é algo concreto na existência. Se ela é antrópica ou não antrópica, aí que há uma discussão mais profunda.
mas nós estamos sempre nos deparando em relação a isso. O semiárido é um próprio exemplo disso, mas não, as outras regiões, aí, a região norte e o próprio Maranhão, não tá isento dos efeitos dessas mudanças. Então, nós temos que estar nos preparando técnicos, profissionais, pesquisadores para essas situações. Um segundo cenário que é importante estar em mente com a aprovação da medida provisória pelo Congresso Nacional, facilitando e isentando de licitação os espelhos d'água da União, é uma tendência natural que haja um aumento da produção em espelhos d'água da União. Então, especialmente a piscicultura em tanque-rede deve ganhar um reforço nos próximos anos no Brasil, visto que a questão do licenciamento ambiental para a aquicultura ainda é um grande entrave. Então, com a aprovação da medida provisória, dispensando de licitação os processos de uso de águas da União, podemos ter aí um cenário de ampliação da produção em reservatórios no país. Bom, algo que está aí nos provocando, né, é a questão da Covid. Em geral, o que nós vamos ter que pode impactar na nossa aquicultura, o mundo vai ter um empobrecimento, uma redução do seu PIB, né? Isso será comum a todos os países. Isso pode ser um prenúncio de reduzir o consumo daqueles produtos que a gente chama premium, né? Produtos mais caros. Então, aqueles produtos da aquicultura que tiverem melhor preço, melhor qualidade, a tendência é que eles ganhem mercado nesse momento. Há também alguns estudos mostram que é um cenário razoável de se desenhar, é o recrudescimento do protecionismo, de que os países com a dificuldade de trânsito de mercadorias, de pessoas, pensem na sua soberania alimentar e passem a valorizar a produção local, em detrimento da exportação. Muito embora isso não esteja ainda muito claro, nós ainda não sofremos todos os efeitos da Covid no mundo. O agro brasileiro, por exemplo, bate recorde de exportação. Nós tivemos um aumento de exportação aí no primeiro quadrimestre na ordem de 70%. Então, o mundo está comprando alimentos, talvez nesse primeiro momento para fazer os seus próprios estoques, mas no segundo momento estimular sua produção local. É também natural que haja um maior protecionismo e também haja uma maior preocupação com segurança, ou seja, a exigência por produtos certificados, com certificação de qualidade, de origem, talvez ganhem espaço. A questão da conectividade, isso que nós estamos fazendo aqui, é algo importante, né? As pessoas, de repente, se viram impossibilitadas de viajar, de sair até a rua. Então, a internet ganhou um peso enorme. Engraçado que, talvez, se isso fosse em tempos anteriores, como não haveria disponibilidade da internet, as pessoas talvez se dedicassem aos televisores, mas nós vimos que houve uma corrida aos acessos por internet. Você veja que o Zoom, antes da pandemia, tinha em torno de 10 milhões de assinantes. Hoje tem em torno de 300 milhões de assinantes. E o preço da Zoom, né, que é um software de conexão, aumentou, salvo engano, em 6 vezes o valor de mercado, porque cresceu a demanda e cresceu a oportunidade de negócio para esse tipo de plataforma. Bom, tem um ponto que nós precisamos pensar. Embora no Brasil nós tenhamos aí um acesso considerável à internet, especialmente por celular, 70% das nossas propriedades rurais não têm acesso à internet. 10% das regiões rurais no Brasil sequer tem acesso a 4G. Em torno de 3 milhões de fazendas no país não têm conexão com a internet. Então, ao mesmo tempo que o proprietário pode ter acesso, visto que 77% dos usuários de internet se conectam pelo telefone, a propriedade em si não está sendo beneficiada. Isso pode e é um restritivo a caminharmos aí na linha da internet das coisas,
a tornarmos as fazendas, as propriedades mais autônomas. Isso é outro fator importante. Nós vimos a população rural brasileira migrar para as zonas urbanas. Hoje somos aí em torno de 90%, estamos em regiões urbanas, e a necessidade de mão de obra do agro, ela tem que ser suprida por processos produtivos mais fluidos, mais ágeis, e, na medida do possível, autônomos, né? Usando os recursos que nós temos. Bom, outro aspecto importante, redução da produção agroindustrial. Nesse primeiro trimestre, nós tivemos em torno de uma queda de 6,5%, em comparação ao mesmo período do ano anterior. É importante verificar que essa queda ela não foi completa. O setor agroindustrial, que está vinculado àquilo que é considerado de natureza essencial, ele não teve queda, foi o que segurou um pouco esse saldo. Então, é possível que a gente tenha nisso daí um indicativo que as pessoas vão migrar para os consumos, vão deixar de lado um pouco mais aquele consumo que é dito supérfluo. Dou como exemplo, muito embora alguns possam discordar, mas as cervejarias tiveram uma queda em torno de 18% na sua produção nesse primeiro trimestre. Então, a migração para o consumo de alimentos industriais é uma tendência, e nós também vimos aí um deslocamento do consumo para os supermercados. Dada a restrição de funcionamento de restaurantes, bares, um dos setores mais afetados foi o setor de food service, alimentação fora do lar. Mais de 50%, segundo o IBGE, do pescado consumido no Brasil, ele é consumido fora do lar. Então, isso daí nos mostra a importância desse segmento para o pescado. Isso vai exigir, e aí uma oportunidade aí para a pesquisa, para o desenvolvimento, para o próprio Instituto Federal, que isso vai nos exigir adaptações logísticas, de embalagem, desenvolvimento de novos produtos, para possibilitar esse consumo rápido, fácil, saboroso e com fácil aquisição nos supermercados. E, obviamente, a questão da preocupação com saúde é uma questão que veio à tona, e aí a busca por alimentos saudáveis, e o peixe, o pescado como um todo, mas o peixe especialmente, ganha em relação a isso, porque o peixe já tem uma marca vinculada à saudabilidade. Pessoal, era isso. Eu não queria... lamento se eu me estendi um pouco, mas eram esses pontos que eu gostaria de apresentar para vocês. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. Eu acho que o cenário para a agricultura brasileira ela é um cenário promissor, mas também com muitos desafios. E é bom ver esse esforço dos institutos federais em se conectarem, nós precisamos conectar a essa realidade outros saberes. Falei aí muito dessa questão de conexão, de automação. Nós precisamos trazer para a agricultura os setores de engenharia, de tecnologia da informação, tecnologia da comunicação, enfim. Existe um mar de oportunidades aí que nós precisamos explorar. Tá ok? Muito obrigado. Fico à disposição para as perguntas. Muito bom, Alexandre. Parabéns pelas suas considerações, né, bem importantes sobre o setor. E vamos deixar as perguntas para o final. Tá bom? Assim, o Eric, agora a gente começa com o Eric Arthur Rotled, né? Foi um prazer lhe conhecer, Eric. E gostaria de falar um pouco, ele vai falar um pouco sobre inovação e demandas tecnológicas. O Eric, ele é pesquisador da Embrapa Pesca e Aquicultura desde 2001, atualmente é chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento em Palmas, Tocantins, biólogo com mestrado em aquicultura, tem experiência na área de recursos pesqueiros e engenharia de pesca, com ênfase em malacocultura e cassinicultura marinha, atuando principalmente nos seguintes temas: reprodução, lavicultura e engorda. Tem experiência em gestão, articulação e fomento a projetos, sendo
atualmente secretário executivo do Comitê Gestor do Portfólio de Aquicultura da Embrapa e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática, o Aquabio. Então, com você, Éric, a palavra. Eu posso colocar a sua apresentação, ou posso colocar você como apresentador e você fazer a passagem, né, dos slides. Pode ser assim? Se for possível, eu acho que fica interessante. Se não, a gente vai no formato como foi o Alexandre. Mas agradeço aí o convite, professora Ágina, professor Leonardo também, agradecer a presença aí dos reitores também. Assim como o Alexandre, eu também tive uma passagem talvez um pouco mais rápida que ele. Eu cheguei a ser professor do Colégio Agrícola de Araquari, em Santa Catarina, que era vinculado na época à Universidade Federal de Santa Catarina, e alguns meses depois alguns anos depois passou a fazer parte hoje do que é o Instituto Federal de Santa Catarina, né? Então foi um momento muito legal também, e provavelmente se eu não tivesse ingressado na Embrapa lá atrás, provavelmente eu ainda faria parte do sistema dos institutos federais. Então é um prazer estar participando aí com vocês, e igualmente, conforme o Alexandre comentou, eu acho que é uma oportunidade mesmo. Eu acho que existe muita competência instalada dentro dos institutos federais nos diferentes campos, não só no Ceará, no Amazonas, no Maranhão, mas em vários outros estados do Nordeste, do Sul também. Então, acho que os colegas, os professores que atuam na temática de agricultura e têm essa função de formação de pessoal técnico qualificado são fundamentais, né? São fundamentais para que a atividade de forma se alavanque, né? Então, a ideia aqui da nossa conversa, se você puder disponibilizar, eu tento botar aqui a tela, senão a gente vai conversando. Já está disponível, Adina, para poder compartilhar? Pronto, Éric, eu já disponibilizei a apresentação. Essa é a apresentação do Alexandre. Peraí, só um minuto. Eu acabei de baixar. Eu disponibilizo você como o apresentador. Pode fechar essa apresentação, né? Bom, aproveitando, a ideia é falar um pouco de inovação e da Embrapa, e como tem sido a nossa estratégia em termos de atuação, o que a gente vem focando em termos de desenvolvimento de tecnologia, e também já fazer um convite, né, professora Adina, a gente tem parceria e acordo de cooperação com diversas instituições de ensino, e a gente tem condições de estar recebendo, né, os alunos aí do Instituto Federal através de convênio, ou para né, a fase final de conclusão, para elaboração de TCCs e trabalhos de final de curso. Então, a gente tem recebido alunos aqui de várias instituições do Brasil inteiro, e tem sido um momento muito rico aí que os colegas, os alunos que têm conseguido vir para cá estão aprendendo, né, trabalhando nos projetos que a gente desenvolve, e também traz muita ideia, traz muita troca para a gente. Então, para a gente é muito interessante. Eu estou só tentando aqui baixar a sua apresentação. Okay. Mas aí, aproveitando, enquanto a professora Adina vai fazendo essa parte toda de logística. Bom dia para todo mundo. É um prazer estar falando com vocês. A gente, né, ouvindo as palavras do Alexandre, fica pensando, poxa, na agricultura, na agropecuária tradicional, a gente fez tudo isso, virou referência, exportamos alimentos para o mundo inteiro, somos capazes de alimentar o Brasil 3, 4 vezes a própria população que a gente tem aí de 210, 215 milhões de habitantes. E na aquicultura, né?
Na aquicultura, a gente tem um dever de casa muito grande para fazer, né? A gente ainda não transformou esse nosso potencial em desenvolvimento, em renda, em emprego, e a gente tem que fazer isso com o quê? Né? Só com sol, só com água? Acho que a gente tem um clima muito bom, muito favorável, temos terra, temos água, temos clima, mas o que vai fazer tudo isso virar efetivamente alguma coisa vão ser nós, vão ser as pessoas, né? Então, as pessoas é que vão fazer as coisas acontecerem. A inovação não vai acontecer só porque você lê um livro. A inovação vai acontecer na medida que cada um de nós buscar conhecimento, mas também ter atitude. Então, a inovação não é simplesmente se adaptar ou criar alguma coisa nova. Ela está dentro de todos nós, né? A gente está vendo aí todo esse movimento que o Alexandre comentou de digitalização de tudo, né? Onde empregos que não existiam no passado hoje existem, onde outras funções deixaram de existir. A gente tem muito exemplo da Netflix, né? A Netflix é a maior locadora que tem de filmes no mundo, né? A gente até 15, 20 anos atrás, a gente tinha a Blockbuster que dominava esse mercado todo, e a Netflix se ofereceu para ser comprada pela Blockbuster, e a Blockbuster não teve a visão de que todo aquele processo de conexão, de celular, de internet, que naquela época ainda era discada, complicada, lenta, né, achou que não ia suportar o tamanho dos arquivos e tudo mais, e a gente ia continuar assistindo e alugando DVDs. Né, e o que aconteceu? O Blockbuster faliu. O Blockbuster faliu e a Netflix assumiu esse papel dessa área de mercado de atuação. Então, isso serve para a gente ficar muito atento, né? Então, as formas como a gente desenvolve hoje a aquicultura não necessariamente vão ser as mesmas formas como a gente vai desenvolver amanhã. Agora, estou vendo aqui que está disponível, professora. Já, Érico, eu já coloquei você como moderador e apresentador. Tá vendo já a tela? Sim. Ótimo. Então tá, gente. Aqui a gente dividiu a apresentação em 4 tópicos, né? Já tinha começado a fazer uma introdução. Oi. Você pode colocar em apresentação, ele está como se fosse reduzido. Desculpa. Claro. Obrigada. Ótimo, obrigado, professora. Então, a gente dividiu a apresentação em 4 tópicos. A ideia é a gente ser bem sucinta, ter um espaço para a gente ter esse debate, essa troca de perguntas. Então, primeiro ponto eu já meio ultrapassei falando dessa questão da agricultura, da agropecuária, que a gente tem hoje foi com base em conhecimento. E conhecimento e tecnologia e atitude, para transformar tudo isso em algo prático, né? Em seguida, a gente vai falar um pouco de como tem sido esse processo de inovação dentro da Embrapa. A gente está com um macro processo novo que foi instituído há cerca de 2 anos e que a gente vai trocando o pneu com o carro andando na medida que a gente vai experimentando como esse macro processo vai se estabelecendo e as equipes dando feedback. Vamos falar um pouquinho do nosso centro e de algumas entregas de tecnologias que a gente tem entregado junto com outros centros da Embrapa. Então, isso que a gente comentou, o Alexandre já reforçou bem, né? Em 40 anos a gente conseguiu criar um modelo, né, de desenvolvimento da agricultura tropical que virou benchmark para o mundo inteiro. Muitos dos pesquisadores da área tradicional de atuação da Embrapa na área de agricultura, agropecuária, tiveram formação nos Estados Unidos na década de 70 e 80, foi a base, né, de pensantes da Embrapa, foi praticamente formada nas melhores escolas de agricultura dos Estados Unidos, e eles lá duvidavam de que a gente seria possível fazer o que acabou acontecendo aqui no Brasil em relação ao desenvolvimento de tecnologias para poder se plantar diferentes culturas num terreno que praticamente hoje é quase pedra. A gente está aqui, por exemplo, no Tocantins, tem muito plintossolo pétrico aqui, e fica difícil de imaginar que é possível plantar e colher com produtividade e competitividade tanta coisa boa, né, que gera emprego, renda, desenvolvimento para o Estado. Então, isso, de alguma forma, aconteceu no Brasil inteiro, né, e a gente quer que isso aconteça para a área de agricultura também. Falando um pouquinho do processo de inovação,
A gente hoje tem cerca de mais ou menos 8.500 empregados, 2.200 pesquisadores, a grande maioria tem doutorado, diria que no máximo 10 a 5% só tem mestrado. A gente tem 43 centros de pesquisa que são categorizados em 3 tipos: centros temáticos, centros de produto e centros ecorregionais. Nossos projetos estão organizados em 34 portfólios. A gente tem hoje um portfólio de aquicultura, então isso também caracteriza uma conquista para quem atua na área de aquicultura dentro da Embrapa. Na medida que a gente consegue ter um portfólio temático no tema, a gente coloca isso no status estratégico de atuação da nossa instituição. A gente tem 78 programas de melhoramento genético, a gente ainda não tem nenhum ligado à área de aquicultura, embora a gente esteja caminhando no futuro para ter. Temos aí escritórios e atuação de pesquisadores como cientistas visitantes através dos nossos laboratórios virtuais, que a gente denomina LabEx, nos Estados Unidos e na Europa, e também temos vários projetos de cooperação técnica na África e em outros países da América Latina. A Embrapa ela se aproximou muito do que as universidades fazem nos últimos anos, né? A gente amplificou muito a nossa capacidade de produção científica nos últimos anos, em mais de 300%, né? E a gente tem mantido um retorno social no nosso balanço social anual em torno de mais ou menos R$12. Em 2019 já saiu o resultado e ficou em torno disso, mudando só a questão de centavos. Só que o grande desafio da Embrapa é que boa parte dos nossos projetos não tinham parceria formal com o setor produtivo. Em 2018, a gente tinha praticamente só 6% dos nossos projetos eram relacionados e tinham uma parceria específica com o setor produtivo participando do processo de desenvolvimento. Então, a gente tem sido uma instituição muito bem reconhecida na produção do conhecimento, né, em relação à questão das publicações, também no aspecto social, mas do ponto de vista de inovação, ela só vai acontecer se o que a gente produzir chegar no mercado, se for apropriado pelo produtor, né? Então, esse nosso macro processo de inovação está dialogando com a perspectiva de incremento da quantidade de projetos que a gente tem com o setor produtivo. Então, essas mudanças todas já acarretaram mudanças no cenário, a gente já passou de praticamente 6% para 15% dos nossos projetos com o setor produtivo no ano passado, e a nossa perspectiva é de que em 2 anos a gente equilibre, chegando a 50%. Então, é lógico que a gente precisa também investir em projetos e pesquisa que não tem uma aplicação prática imediata e onde o risco é muito alto, mas a gente também precisa fazer com que aquilo que a gente colocou na prateleira chegue no final da cadeia e seja assimilado pelo mercado. Então, aqui é um pouco da estratégia geral do processo de inovação que a gente tem, né, justamente para estabelecer essa conexão maior da pesquisa com as demandas do setor produtivo, né, para a gente não ter mais essa coisa do pesquisador que faz carreira solo, né? Então, para ter uma evolução da agenda individual para uma agenda corporativa, institucional. Com isso, a gente reduzir a dispersão de esforços e de recursos, né? Concentrar as nossas forças, né? Priorizar nossas demandas em função das demandas do próprio setor produtivo e com base em consulta aos próprios stakeholders que estão distribuídos ao longo da própria cadeia e tendo primariamente o foco na inovação, né? Então, a gente tem investido aí na questão de inovação aberta, inclusive tivemos um edital recente para captação de ideias e de propostas de diferentes segmentos do setor produtivo para poder estar desenvolvendo projetos em conjunto para a gente poder ter, no final, ativos que possam chegar ao mercado. Então, não sei se vocês já viram esse funil, o funil de inovação, onde a gente tem aqui tudo que chega, né, a boca grande, são as ideias, são formações, são categorizados diferentes tipos de resultado, mas que não necessariamente por si só caracterizam a inovação. A inovação ela vai se dar ao longo do funil, uma escala de maturidade tecnológica que vai de 1 a 9. E a Embrapa se responsabilizou dentro do nosso processo de inovação de ir de 1 até 8. E essa escala ela é baseada na metodologia da NASA,
várias instituições de pesquisa de referência na Europa também utilizam esse modelo, e a ideia é que a gente, a partir dessa escala, a gente vá desenvolvendo diferentes projetos, e a partir do que a gente chama aqui de TRL, da escala 5 do funil, a gente comece a desenvolver ativos tecnológicos que possam prosseguir e se chegar até o mercado, né? Então, a escala laboratorial, depois a escala piloto, né? E depois ir para a parte final de validação e de chegada ao mercado. O objetivo da Embrapa não é competir com as empresas do mercado, é basicamente desenvolver em conjunto e fazer com que elas, sim, levem para o mercado, né? Então, essa que é a expectativa que a gente tem, que haja um processo de cooperação tecnológica, né? E que, a partir do meio do funil, a gente tem essa questão das incubadoras, né? Das empresas que vão levar essas informações adiante para chegar para a sociedade, seja para o setor produtivo, seja para a sociedade como um todo. A gente tem essa questão do licenciamento também, de cessão de patentes, associadas àquilo que a gente já tinha desenvolvido em conjunto, e tem a parte também de licenciamento no caso de cultivares, mais ligada à área agronômica, diferentes materiais genéticos. A gente tem esse slide aqui, que ele é bem antigo, mas a gente sempre está ressaltando ele, que é do ex-presidente do BGE, em 2008, na revista Veja. Ele colocou uma série de críticas, né, onde ele falou que a universidade integralmente financiada por dinheiro público acaba acomodada, né, e que as instituições pesquisadoras têm que ser incentivadas a buscar parceria com as empresas e que a pesquisa acadêmica deve se transformar em produtos ou serviços úteis para a sociedade. Ou seja, a pesquisa não deve acabar no artigo publicado. O artigo publicado é só parte do caminho. O outro caminho é fazer com que essas informações efetivamente sejam absorvidas pelas empresas e se transformem em negócio, se transformem em produtos, se transformem em serviços, e a sociedade como um todo consiga perceber valor na atuação das nossas instituições, da Embrapa, das universidades, dos institutos federais e outras instituições de pesquisa. Aqui a gente tem uma classificação dos tipos de projeto que a gente tem para poder operacionalizar esse nosso processo de inovação. A gente classifica em 4 tipos de projeto, onde 1 e 2 são mais relacionados com aquela pesquisa que a gente compreende mais como pesquisa básica, né? Onde a gente não tem necessariamente o envolvimento de empresas parceiras. Tem os projetos tipo 3, que ela obrigatoriamente envolve um parceiro do setor produtivo no processo de desenvolvimento, e tem os projetos de apoio à inovação, que são aqueles que não se caracterizam como pesquisa necessariamente, mas que dão suporte para todo esse processo de desenvolvimento acontecer, desde a fase inicial do funil, onde a boca é maior, até a parte mais estreita do funil. Então, qual que é a ideia? A gente já tem 2 anos, estamos no 2º ano, onde parte do orçamento da Embrapa para pesquisa é repassado para o nosso centro, e a gente consegue ter flexibilidade e autonomia para buscar parceiros para desenvolver projetos de interesse do setor produtivo. Essa foi a ideia que a gente fez. A gente não é obrigado a fazer um edital, mas a gente fez um edital para que a gente pudesse, mas é um edital que nós mesmos lançamos e controlamos. E aí, com base nisso, a gente consegue ter agilidade e não precisa esperar sair o edital, não precisa esperar uma série de outras premissas que num edital tradicional de fomento à pesquisa. A gente tem aí, então, nos projetos tipo 3, 3 tipos de perfil, para empresas de pequeno porte ou micro, onde a contrapartida tem que ser financeira até, né, conforme o valor total do projeto. Parceiros de porte médio ou grande têm que entrar com pelo menos 33% do valor total do projeto. E aqueles projetos que seriam correlacionados com o tema que a gente está abordando aqui, ligado à área de piscicultura, aquicultura familiar, ou mesmo pesca artesanal, são classificados como de inovação social, onde não há necessidade de contrapartida financeira. Então, um pouquinho do nosso centro. Nosso centro foi criado em papel em 2009, a gente completou 10 anos no ano passado e estamos aqui a caminho do nosso 11º ano de existência. A gente é um centro em Palmas, né, no Centro Geodésico do Brasil, mas com um mandato em nível nacional para atuar na área de aquicultura e na área de pesca.
mas também tem uma atuação na área de sistemas agrícolas integrados, considerando que a gente está aqui na região do Mato Piba, que é considerada a última fronteira agrícola de desenvolvimento da agricultura. Então, a gente é um centro de produto, mas, ao mesmo tempo, híbrido, porque tem um componente regional associado. Essa vista aérea do nosso centro, aqui é a nossa sede, que fica na entrada do nosso centro, é uma área doada pelo governo do estado de Tocantins, com uma barragem de 20 hectares abastecendo nossos tanques, e laboratório de Biensai, que fica na parte de trás da nossa área. A gente tem uma série de estruturas para pesquisa em diferentes áreas, que vai desde a parte de reprodução, genética, nutrição, sanidade, melhoramento, tecnologia do pescado e chegando até o fim com estudos aplicados de economia. A gente tem vários laboratórios, a gente tem implementado esses laboratórios conforme a demanda dos projetos que a gente tem em execução e possuem financiamento. A gente já botou pelo menos metade desses laboratórios em funcionamento. A gente tem vários bolsistas que nos ajudam aqui, além dos nossos próprios pesquisadores e analistas. Então, nosso desafio aqui é colocar o conjunto de todos esses nossos laboratórios para dar suporte aos projetos que a gente executa e os futuros projetos que a gente vem captando com o setor produtivo ou com os órgãos públicos de financiamento. Uma visão mais específica da parte dos nossos tanques, a gente tem uma parte aqui relacionada com tanques de diferentes tamanhos para fazer experimentos diversos. Aqui a gente tem o banco ativo de germoplasma, onde a gente tem trabalhado com a perspectiva de focar a conservação de recursos genéticos de peixes nativos que são sequenciados, chipados e qualificados. Os machos desses peixes são enviados para ficarem criopreservados na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que tem conservação de material genético de várias espécies do agro brasileiro, e agora a gente tem um espaço também para conservação de material genético dos peixes brasileiros, de importância para a aquicultura. Então, aqui a gente tem uma estrutura que a gente tem um pulmão que abastece por gravidade 2 baterias de viveiro, com 2 viveiros menores isolados que servem de quarentenário. Basicamente, a gente tem tambaqui, caranha e pirarucu como os 3 peixes que mais a gente tem trabalhado e que fazem parte do nosso banco ativo de germoplasma. E aqui são os prédios indoors onde a gente faz a parte toda de Biensai. Enfim, a gente tem entregas diversas na Embrapa que dialogam com perspectivas de se caracterizar como soluções tecnológicas ou ativos que a gente pode estar apresentando para se desenvolver parcerias com empresas, e também fazemos parte desse processo todo de fazer parte no mercado de inovação, disponibilizando formas de poder estar fazendo outros tipos de parceria com outras instituições. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Falando um pouquinho dos nossos projetos, a gente tem uma parceria muito boa com a Embrapa Meio Norte, que fica localizada no Piauí, e que, junto com a Universidade Federal de Uberlândia, foi a precursora no desenvolvimento daquele sisteminha, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. E aí, fazendo uma analogia com o projeto que a Embrapa tem, balde cheio, a gente deu o nome aqui, local de prato cheio, onde tem o componente da criação de peixe, fazendo tanques com material reciclado e fazendo uma série de outras produções acessórias para poder ter o componente de segurança alimentar da família e, ao mesmo tempo, o excedente caracterizar uma perspectiva de comércio local. A gente trabalhou muito com essa questão da inserção do pescado no programa de aquisição de alimentos e no Programa Nacional de Alimentação Escolar, uma experiência muito boa, numa parceria, numa triangulação que envolveu um frigorífico privado, uma colônia de pescadores e a Embrapa e a Prefeitura, no caso de Brejinho de Nazaré, que fica ao sul de Palmas, e foi uma experiência muito exitosa e que a gente conseguiu fazer com que os pescadores fossem remunerados por esse pescado, às vezes pescado, inclusive, que não tem muito valor comercial, Então, esse peixe foi transformado em carne mecanicamente separada, a polpa foi processada, ganhou CIF, porque era um estabelecimento com CIF, e isso aí foi distribuído para as escolas
do município para poder gerar todo esse ciclo de desenvolvimento que alia a segurança alimentar e melhor remuneração dos pescadores. Então, acho que esse é um exemplo que a gente deve amplificar, que pode a aquicultura entrar dentro dessa perspectiva também, né? Eu acho que pode ser um caminho bem interessante de aliar pesquisa, desenvolvimento e contribuição para políticas públicas. Na área de pesca artesanal, a gente tem concentrado muito na atuação na bacia do Rio Araguaia, é o rio que divide o Tocantins do Mato Grosso, indo até a fronteira com o sul-sudeste do Pará. A gente fez o levantamento em todas as colônias, quais são os petrechos, quais são os peixes mais pescados, de maior valor, melhorias na forma de conservação desse pescado e melhorias na forma de ter uma pesca mais eficiente, mais seletiva, com menor desperdício. Tem sido uma experiência muito interessante, que a gente conseguiu viabilizar primariamente como recurso da Embrapa e, posteriormente, com recursos do Fundo Amazônia. Na área de nutrição, a gente tem feito um esforço muito grande, uma parceria mais longa, que já vem ocorrendo há alguns anos com o SEBRAE, e na área de nutrição a gente conseguiu detectar alguns aminoácidos essenciais, e com isso a gente conseguiu estabelecer uma proposta de formulação que a gente está em tratativas de buscar uma parceria com uma fábrica de ração para colocar essa ração no mercado, fazer os respectivos testes de validação e colocar essa ração no mercado. Então, essa que é a ideia, né? Que não fique restrito só à publicação, mas que aquele conhecimento se transforme efetivamente em melhoria. No caso aqui, tendo uma ração mais eficiente, que permita uma melhor adequação aos requerimentos nutricionais do pirarucu, melhor crescimento, uma imunidade melhor e, em consequência, a empresa de ração ela pode ser negociada de estar se colocando aí a agregação do rótulo da Embrapa nos seus sacos de ração. Aqui um componente que eu acho que o Alexandre comentou, né, a gente tem esse projeto que assiste a Inteligência Territorial Estratégica para a Aquicultura, onde a gente tem feito o processo de identificação para o Brasil inteiro e diferentes variáveis, desde os estabelecimentos que têm sede de inspeção federal e sede de inspeção estadual, aonde tem cursos técnicos em aquicultura, porque a gente precisa saber onde vai ter mão de obra minimamente capacitada para dar suporte ao setor produtivo, para os produtores, onde estão as empresas de consultoria, onde estão as fábricas de ração, onde estão as lojas que vendem equipamentos para aquicultura. Então, a gente fez isso, está fazendo isso para o Brasil inteiro. Isso está gerando uma série de informações que a gente vai disponibilizar em formato de publicações mais simples a partir de julho e agosto. A gente também tem um portal dentro do nosso site, que é o Centro de Inteligência e Mercado em Aquicultura, onde a gente mantém atualizado com informações do setor, seja de notícias, seja de estatísticas de produção. Convido aí todos os estudantes, que é uma base de consulta bastante interessante para todos que atuam na área, inclusive os produtores, na medida que a gente mantém, inclusive, cotação de preços da tilápia no CEAGESP, e estamos com a parceria com a Peixe BR, onde a gente vai começar a disponibilizar dados que são pagos para o produtor pelos diferentes frigoríficos. Então, com essa parceria que a gente estabeleceu recentemente, a gente vai incrementar o nível qualitativo das informações que são alimentadas nesse portal em tempo real. A gente também, numa parceria com o atual Ministério da Economia e a própria Peixe BR, a gente criou um material técnico que está dando suporte para que a tilápia se beneficie de uma política de drawback, onde parte dos impostos, né, que são pagos no processo de produção possam retornar para o exportador de tilápia. Então, mais de 70% da tilápia que a gente teve exportado em 2019 pelo Brasil e para os outros países, foram mais competitivas, né, tiveram um preço menor para o exportador por conta de estar se beneficiando dessa política. Então, isso aí são outras formas que a Embrapa também vem atuando, e a nossa perspectiva é fazer os mesmos estudos para poder o tambaqui ser o beneficiário, e com isso a gente ter os produtores terem a opção de poderem estar exportando o tambaqui de uma forma mais competitiva, com menos incidência de impostos. Essa aqui é uma tecnologia que a gente lançou recentemente, que foi uma parceria
com a coordenação da Embrapa Biotecnologia e Recursos Genéticos, que teve a participação do nosso centro e da participação dos colegas da Embrapa Informática Agropecuária que fica em Campinas. A gente sabe que o tambaqui, são poucos aqueles que produzem um tambaqui puro, geneticamente, e isso é o primeiro entrave para que a gente possa desenvolver no futuro um programa de melhoramento para a espécie. Então, a partir de um trabalho conjunto desses 3 centros da Embrapa, a gente conseguiu desenvolver painéis de SNPs que possam caracterizar o nível de pureza e se há algum parentesco entre os reprodutores dos produtores de alevinos de tambaqui. E isso está sendo oferecido como um serviço, a preço de custo, para qualquer produtor de alevinos de tambaqui que queira caracterizar geneticamente seu plantel e, com isso, ter um mapa em relação a que peixes eles devem considerar nos seus cruzamentos para oferecer um melhor rendimento e um alevino de mais qualidade para os seus clientes que vão engordar esses peixes. A gente tem começado um trabalho recente também com tilápia. A tilápia foi autorizada para produção nos reservatórios de Tocantins recentemente. Aqui a gente tem o Rio Tocantins praticamente cortando a cidade de Palmas